Lembrando, mais uma vez, que o Happy Hour de hoje, no Drosophila, vai ser com comanda individual. Tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, vai ser a comandinha individual. Cada um paga a sua conta, separadinho. Agora a gente vai sortear mais 2 exemplares do Paulistânia Eleitoral. Vamos ver se tem mais. O número 2311 está aí? 2311. E o 2401. 2401. 2391. Não. 2407. 2407. 2398. 2393. 2497. 2357. Ih, tá fraco agora. 2567. 2522. 2532. 2537. 2542. Tá aí? Ali. Finalmente alguém. 2547. Não. 2552. 2544. 2450. Aí, mais uma. A palestra desse momento será feita pelo senhor Márcio Aurélio Sobral, da Controladoria Geral da União. Ele vai falar sobre integridade e ética no setor público. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Assim está melhor. Aguardar um pouco o pessoal que está entrando sentar, para a gente poder iniciar. É um prazer estar aqui em nome da Controladoria Geral da União. Agradeço o convite que me foi feito pelo Eduardo, aqui do TRT. É um prazer também estar aqui no meio de colegas auditores, né, de colegas que fazem controle interno, mesmo que de um poder diferente. É sempre muito gratificante a gente tratar de temas, né, afetos à nossa atividade. A gente vai tratar de integridade e de ética no setor público, e é interessante que a gente pense a ética ou pense a integridade abordando as dimensões, a dimensão filosófica desse processo, a dimensão normativa e o que mais nos vai interessar aqui, a dimensão da administração, ou seja, que procedimentos são indicados a serem adotados para que a gente promova um ambiente ético, para que a gente promova um ambiente íntegro. Então, é mais ou menos nessa linha que eu vou tratar com vocês. E aí a gente pode começar pensando em conceituar a integridade pública, e aqui a gente pega o conceito da OCDE, diz o seguinte: integridade pública é o alinhamento consistente e a aderência a valores éticos compartilhados, princípios e normas para garantir e priorizar os interesses públicos sobre os interesses privados. Como eu havia dito para vocês, a gente tem 3 dimensões da questão ética, da questão de integridade. Como a gente viu lá no conceito, o conceito é uma ideia de... existem teóricos que se tratam da ética prescritiva, ou seja, a ética, aquilo que se pretende adotar, aquilo que se recomenda,
que é aquilo que está prescrito, e a ética descritiva, que é aquilo que de fato se analisa no conjunto da sociedade, no conjunto de uma comunidade. A gente vai tratar aqui muito mais da questão da ética prescritiva, que, numa abordagem filosófica, a gente poderia pensar que são comportamentos, são condutas adequados para se ter harmonia em um conjunto de pessoas, em uma coletividade. Então, do ponto de vista filosófico, da ética prescritiva, é um conjunto de condutas esperadas de determinado grupo de pessoas. Trazendo para o nosso contexto, é um grupo, portanto, de condutas, um grupo de ações desejadas, esperadas, prescritas, para um conjunto de agentes públicos na relação entre si e esses agentes públicos na relação com o setor privado. Então, isso do ponto de vista filosófico é essa a ideia. No entanto, nem todos esses comportamentos acabam virando normas. Não é? A gente tem uma série de comportamentos em que a gente espera, em que a gente imagina que são adequados. Uma parte desses comportamentos, eles acabam virando normas, virando regulamentos, virando leis. Quem é servidor público federal aqui sabe que está regido, por exemplo, pela Lei 8.112, e a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, ela tem ali algumas normas de conduta, algumas normas prescritas, algumas intenções de que como os agentes públicos federais eles devam agir da mesma forma aos demais colegas, né, que são de outros estados, ou até aqui de outros poderes, tem ali as suas normas, ou seja, parte, portanto, da integridade no sentido filosófico, ela é transcrita ali no sentido coercitivo de ter norma. Isso basta, ou seja, basta que eu pegue ali do conjunto de intenções da sociedade, um grupo dessas intenções, eu transformo isso numa norma, e aí isso automaticamente vai passar a regulamentar, e automaticamente todas as pessoas vão passar a agir dessa forma. Isso não acontece em termos práticos, em termos reais. Portanto, quando a gente fala de integridade, a gente tem que pensar, agir do ponto de vista educacional, agir do ponto de vista de formação, agir do ponto de vista de levar para as pessoas informação de quais e como são essas condutas desejadas. No entanto, há de se ter aspectos administrativos para você estabelecer parâmetros, estabelecer formas em que isso vai ter fluidez e formas de monitorar esse processo. Então, a gente vai tratar hoje muito mais do que ficar pensando em conceituar o aspecto de integridade, é ver alguns procedimentos que estão sendo adotados no ponto de vista do Executivo Federal, tá, ok? Nesse processo de integridade. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem um aspecto, um conjunto ali de condutas prescritivas, ou de condutas em que se entende que devam ser adotadas, algumas delas efetivamente são adotadas em normas, no entanto, isso não é suficiente, passamos para a próxima fase, que é criar mecanismos de controle, incentivando condutas positivas, desincentivando condutas negativas, monitorando, controlando, responsabilizando, se for o caso, para evitar que aquelas normas elas deixem de ser efetivamente cumpridas. Ok, pessoal? E aí a gente precisa estabelecer alguns parâmetros de contexto. E a gente vai estabelecer alguns parâmetros específicos do nosso país e de alguns acordos internacionais que o Brasil é signatário e que a CGU tem a responsabilidade de fazer a implementação desses acordos no país. Em primeiro lugar, a gente tem aqui o ranking da Transparência Internacional, que é um ranking de percepção da corrupção. Não há nenhum modelo, ou principalmente dados, que permitam a aplicação de modelo de forma que haja confiabilidade na medição efetiva da corrupção. Ou seja, ninguém consegue, nenhum cientista até hoje, por falta de dados, conseguiu dizer efetivamente qual o tamanho da corrupção mundo afora. Ok? Exceto em alguns casos específicos que são ambientes menores e mais controlados. Um país, com a sua pluralidade, com uma série de informações, de dados, uma série de coisas, é impossível você medir. A transparência, ela dá um dado que é de percepção da corrupção. Ela faz, portanto, para medir, para ter essa percepção, entrevistas com uma série de atores
que estão nesses países, sociedade civil, empresários transnacionais que tentam ou que fazem negócios nesses países, notícias de imprensa. Todos esses dados compõem esse índice de percepção da corrupção na transparência internacional. Então, ele não é a medição da corrupção efetiva, mas ele dá, sim, um bom indicador do nível de corrupção que um país está. E aí a gente vê que o Brasil, ele ocupa hoje, na versão 2016, a posição 79, e o Brasil, na verdade, já foi 69 lá em 2012. Então, tem aumentado o índice de percepção da corrupção para os brasileiros, para a imprensa, para os empresários que fazem transações com o nosso país. Isso pode ter, isso é triste pela nossa posição, mesma posição lá em 2012, mas isso também é um pouco reflexo da quantidade de identificações de ilícitos que o nosso país tem feito ultimamente. Os órgãos de controle, sejam eles os órgãos de controle interno, externo, os tribunais, as polícias, Ministério Público, têm aumentado muito a sua participação, tem aumentado em muito a identificação de ilícitos, portanto, é natural que a percepção sobre a corrupção aumente e a gente pode acabar caindo aqui no ranking, ok? O ranking ele não está medindo a atuação dos órgãos de controle interno, ele mede a percepção da corrupção. Se os órgãos efetivamente atuam, você pode ter um aumento da percepção, isso não é negativo inicialmente, ok? Isso é positivo. E o aumento da identificação dos atos ilícitos tem a ver muito com uma série de comportamentos, com uma série de coisas que têm sido feitas nos últimos 10, 15 anos. Uma delas é o aumento da cooperação interinstitucional. Vocês estão aqui, na verdade, o Eduardo me falou, em vários momentos vocês estão mostrando as boas práticas e compartilhando as boas práticas que alguns dos tribunais e de vocês, de algumas unidades de controle interno fizeram. Isso é excelente, porque vocês estão dividindo a expertise e melhorando o processo de controle interno do Poder Judiciário que vocês fazem parte. A cooperação, por exemplo, no âmbito do Poder Executivo, ela é muito forte nos últimos anos, né? CGU, Polícia Federal, Ministério Público Federal, os GAECos, eventualmente polícias civis, quando há aí, concorrência de competência, tem compartilhado dados, informações, feito trabalhos conjuntos, isso tem qualificado a nossa ação, qualificado a ação desses outros órgãos de controle, isso tem tido repercussão, inclusive, em condenações que a gente vê hoje, seja de Lava Jato, seja de outros processos que a gente está vendo aí. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem um contexto de corrupção importante, uma das coisas que a integridade ela deve dar conta, ou seja, ela tem que controlar os atos ilícitos, controlar os atos de corrupção, ela tem que buscar agir de forma preventiva para limitá-los, para minimizá-los. Elidir completamente a corrupção é uma utopia, isso não vai acontecer, mas nós, como agentes de controle interno, temos que fazer o nosso trabalho para limitar esse processo. Eu sei que talvez alguns de vocês aqui atuem numa versão de controle interno muito voltada para a questão de lançamentos contábeis, muito voltada para esse tipo de aspecto, né? A CGU faz esse trabalho na atividade de controle interno, só que a gente acabou expandindo pelo cumprimento de acordos internacionais para fazer uma série de ações, tá ok? Então, vamos lá. Conceito de corrupção, e a gente pode pegar aqui, adotado pela ONU, na Convenção das Nações Unidas de 2003, diz que o conceito de corrupção é amplo. Então, entendam, e vocês verão lá, que é muito mais do que o nosso conceito de corrupção que está no direito penal, corrupção ativa, passiva e os crimes do tipo corrupção, como, por exemplo, concussão e peculato. A ideia, portanto, de corrupção ela é mais ampla, embora no nosso ordenamento jurídico a gente tenha, na parte penal, a gente tenha adstrito a algumas tipologias específicas, mas ele vai dizer o seguinte: inclui nas práticas de suborno de propina, a fraude, a apropriação indébita ou qualquer outro desvio de recursos por parte de funcionário público. Além disso, pode envolver casos de nepotismo, extorsão, tráfico de influência, utilização de informação privilegiada para fins pessoais e a compra e venda de sentenças judiciais, entre diversas outras práticas, são, lato sensu, considerados crimes de corrupção ou delitos de corrupção, embora, no âmbito penal nosso, a gente tenha uma limitação do alcance desse conceito das Nações Unidas. Ok? E a gente tem 3 principais
convenções internacionais de combate à corrupção. A gente vai ter a Convenção Interamericana contra a Corrupção, da OEA, é de 96, e foi internalizada no nosso direito pátrio pelo Decreto Legislativo 152. A Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da OCDE, Decreto Legislativo 125, e a principal delas, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é de 9 de dezembro de 2003, e foi internalizada pelo Decreto Legislativo 348. Essa convenção, ela traz uma série de medidas de combate à corrupção, mas ela tem um capítulo de prevenção à corrupção. Nesse capítulo de prevenção à corrupção, ela tem ali uma série de ações recomendadas para os países signatários. Nós somos um país signatário, nós internalizamos por um decreto legislativo, portanto, nós temos que cumprir. Ok? O cumprimento desses acordos internacionais, a gente vai ter, eu negritei aqui, aqueles que a CGU, de uma forma ou outra, ela faz parte ou ela fez parte. Então, a gente tem lá políticas e práticas de prevenção da corrupção, órgãos de prevenção da corrupção. A gente está aqui, na verdade, cumprindo ali o artigo 74 da Constituição, somos os órgãos de controle dos nossos respectivos poderes. Medidas de prevenção da corrupção para a gestão do setor público, códigos de conduta para funcionários públicos, medidas para a promoção da transparência pública, medidas de prevenção da corrupção do setor público, fomento da participação da sociedade, e a gente pode, então, entender que essas medidas de prevenção são medidas de integridade do setor público, que é o nosso tema da palestra agora aqui à tarde. Desses temas, a CGU ela tem o seguinte papel. Ela trabalha transparência e acesso à informação pública. A Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, foi gestada dentro da CGU, e a CGU é o órgão de monitoramento da transparência do Poder Executivo Federal, e temos ações. Lembra que eu falei para vocês que o importante na integridade é o conceito filosófico, a questão normativa, mas no nosso caso, já que a gente não vai discutir filosofia aqui, já que a gente não vai produzir leis, é a gente criar, na verdade, medidas administrativas para promover a integridade. Então, a CGU tem uma série de projetos na área de transparência e acesso à informação. A responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas por atos de corrupção. Então, a lei, chamada de Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, foi uma lei também gestada dentro da CGU, e a CGU também tem ações de implementação, de responsabilização de pessoas jurídicas por atos de corrupção. Vou explicar isso para vocês. Prevenção a conflito de interesses. A Lei 12.813, essa é uma lei que só tem vigência sobre os servidores do Executivo Federal, portanto, não tem sobre vocês, mas também foi uma lei gestada dentro da CGU. Fomento ao controle social e a participação social e educação cidadã, e promoção da integridade pública e da integridade privada. Então, são, dentro da Convenção das Nações Unidas, ações que ficaram a cargo da CGU, algumas exclusivas da CGU, algumas a CGU faz parte desse processo, e eu, à medida que a gente for apresentando essas ações, eu vou linkando com o papel, principalmente, de vocês. A Lei Anticorrupção é uma lei que o Poder Judiciário, enquanto contratante de serviços públicos, e, eventualmente, uma empresa comete um ilícito contra o tribunal de vocês, é de ofício, uma obrigação que o tribunal faça o processo administrativo de responsabilização, identifique eventuais ilícitos e aplique penalidades. É uma obrigação, a lei determina isso para todos os poderes. Então, na relação que vocês tiverem com seus contratados, haverá, sim, além da Lei 8.112, das responsabilidades que tem lá, a Lei 10.520 e outras que vocês costumam fiscalizar no dia a dia, ou gerir, ou atuar, ou opinar sobre elas, a Lei 12.846 também tem que fazer parte do cotidiano de vocês. Ok? Vou explicar quando a gente estiver chegando nessa parte. Tudo bem até aqui, pessoal? Explicar rapidamente para vocês, em 3 slides, o que é a CGU. Então, espelhem, né, o papel que vocês fazem dentro do Poder Judiciário, a gente faz isso no Executivo Federal. A CGU é um órgão responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e ouvidoria. E aí a gente tem 4 macrofunções. A nossa função original, prevista lá no artigo 74 da Constituição,
a função de controle interno. Depois nós temos uma lei, a Lei 10.180, que é a Lei do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, que é um sistema cujo órgão central é a CGU. E nós temos ali uma Secretaria Federal de Controle, área de transparência e prevenção da corrupção, que é a área em que eu atuo lá na CGU, que ela vai tratar principalmente da implementação desses acordos internacionais com produção legislativa e tudo mais, e as ações decorrentes desses acordos internacionais, que eu vou apresentar para vocês aqui. A função de monitoramento da conduta dos servidores públicos do Executivo Federal, a função correicional. Existe a Corregedoria Geral da União, é uma secretaria da CGU. Existem corregedorias setoriais em cada um dos ministérios, mas eles têm que trabalhar sob as diretrizes, sobre a condução técnica da Corregedoria Geral da União. E também a Ouvidoria Geral da União, semelhante à parte de corregedoria, que faz a interface com a sociedade, recebendo demandas e apresentando respostas a essas demandas. Da mesma forma, existem em torno de 350, 360 ouvidorias do Poder Executivo Federal, todas elas estão submetidas ao sistema de ouvidorias central, que é da Ouvidoria Geral da União. E aí a gente tem a seguinte conformação, né? A CGU sede lá em Brasília, tem o ministro, tem ali uma diretoria de informações estratégicas, secretário executivo e 4 secretarias. Essas secretarias representam aquelas macrofunções: Controle Interno, Secretaria Federal de Controle Interno; Ouvidoria, Ouvidoria Geral da União; Correição, Corregedoria Geral da União; a parte de prevenção, a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, e 26 controladorias regionais que tratam dessas competências aqui. Eu atuo na controladoria aqui do Estado de São Paulo, tá, ok? No Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção, aqui da Regional de São Paulo. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, apresentei para vocês ali 5 blocos de ações que estão interligadas com a Convenção das Nações Unidas, que ficaram sob a responsabilidade da CGU dentro daquela ideia de integridade, mas ações administrativas para garantir a integridade, para a gente não ficar só no campo normativo ou no campo filosófico, no campo etéreo das ideias. Então, vamos lá. Transparência pública e acesso à informação. A transparência, ela vai permitir melhor qualidade de serviços públicos, fortalecimento do regime democrático e uma mudança cultural de participação social. A gente tem, na verdade, o inverso, a gente tem, historicamente, o inverso desse processo no nosso país. A gente tem uma falta de tradição de participação social. Né? Vocês estão em tribunais. Muitas vezes, os tribunais, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, historicamente, eles são herméticos, eles são fechados, eles não são aderentes à participação social. Né? Eu imagino que alguns dos tribunais de vocês, até hoje, ainda tenham dificuldade de colocar as informações financeiras, orçamentárias, programáticas, ou de processos, ou o que seja, lá na internet, como publicação ativa, nos portais da internet. Né? É só a gente verificar algumas ações de avaliação que são feitas pela sociedade civil sobre os tribunais, a gente percebe, por essas avaliações, que ainda há muita coisa a se fazer do ponto de vista administrativo, de gestão, para disponibilizar as informações e para cumprir 2 leis principais. A primeira delas é a Lei Complementar 131 de 2009. Essa lei ela determina que todos os entes federativos e de todos os poderes disponibilizem as informações orçamentárias e financeiras, as informações programáticas e mais um outro conjunto de informações de forma ativa, o Estado ativo disponibilizando via portal da transparência para toda a sociedade, para toda a coletividade. Ok? Então, a gente está aderente ao princípio daquele acordo internacional feito com as Nações Unidas, e a gente tem que implementar a transparência. A lei complementar, no caso do Poder Executivo Federal, o portal da transparência.gov.br, ele é gerido pela CGU. Ok? Se vocês entrarem lá no portal, ele vai ter essa carinha, a gente vai ter uma série de informações, vai ter as informações principais: despesas, receitas, convênios, sanções aplicadas a servidores públicos e a entidades do terceiro setor e empresas, informações sobre os servidores e mais uma série de outras consultas. Ok? Então, estamos cumprindo a Lei Complementar 131, cumprindo também aspectos da Lei 12.527, em que vocês, enquanto Poder Judiciário, também estão inseridos. Esta Lei Complementar 131 e depois a Lei 12.527,
ela tem algumas situações específicas, de acordo com o que está lá no artigo 5º da Constituição, de que informações que atentem contra a segurança da sociedade e do Estado, somente essas informações, ou informações protegidas por sigilo específico, sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo comercial, sigilo de justiça, essas situações eu posso não divulgar. Todo o resto das informações não protegidas são informações públicas, e eu devo divulgar. As orçamentário-financeiras e as programáticas, tudo na internet. As outras informações, existe o Serviço de Informações ao Cidadão, que eu vou explicar para vocês, que é outra forma de a sociedade acessar as informações. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, o que a gente tem lá no portal? As informações orçamentário-financeiras, as informações sobre as sanções, cadastro das empresas inidôneas e suspensas, cadastro das empresas punidas com base na lei anticorrupção, cadastro das entidades do terceiro setor que não podem contratar com a administração, cadastro das expulsões da administração do Executivo Federal, os servidores, informações sobre os servidores, gastos transferidos, está aqui, e gastos diretos feitos pelo governo federal, tudo tem que estar nesse portal. A gente deve lançar, agora no meio do ano, uma nova versão do portal, em que ela vai ter algumas melhorias em termos de quantidade de informações disponibilizadas, mas principalmente melhorias no aspecto de TI, para que as informações elas sejam como dado aberto. Existe na lei um princípio que fala que a informação tem que ser disponibilizada como um dado aberto, e esse dado aberto é aquele dado que pode ser trabalhado pela sociedade, independentemente de possuir algum software proprietário, independente de possuir alguma licença. Esse dado ele pode ser extraído e trabalhado pela sociedade, então nosso portal ele vai estar mais adequado a esses aspectos de TI, tá, okay, de busca da informação, disponibilização da informação, muito mais do que alterações em termos de quantitativo de informação. Tudo bem, pessoal? Eu não sei se alguns de vocês têm aí como missão de auditoria interna avaliar aspectos de transparência ou gerir aspectos de transparência, né? Mas eles estão aí, são relevantes, tem lei nacional, tem acordos internacionais que nos obrigam a disponibilizar e a cumprir esse papel. O portal da transparência ele tem em torno de 100 milhões de visitas desde 2004, é exponencial, agora em 2016, 2017 está um pouco mais linear, talvez tenha chegado ali no seu ponto máximo ali, talvez fique linear. Meu colega já deu a dica aqui para mim. Muito obrigado. Se eu tiver mais alguma dúvida, você pode ir falando aí. E a gente tem aqui em torno de 16 trilhões de reais em quase 1,5 bilhão de transações dentro do portal. É o maior, pelo maior volume de recursos, maior volume de transações, é o maior portal de informações que você tem públicas aqui no Brasil. E a gente tem a previsão aqui do novo portal até julho de 2018. A ideia é até junho, terminar até junho, e a partir de julho ele já está disponível ali, ajudando esse monte de hacker do bem, né, a poder fazer o download dessas informações, mecanizar as análises das informações, daqui para frente poder fazer as análises que eles julgarem necessárias. Segundo grande normativo, e esse foi gestado dentro da CGU, é a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que ela entrou em vigor em 16 de maio de 2012, portanto, ela acabou de fazer 6 anos de vigência, e ela tem a abrangência de todos os poderes, de todos os entes federativos, inclusive entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, logicamente, sobre a parcela de recursos públicos que eles receberam. Ok? Nessa lei, ela vai, principalmente, regulamentar o que a gente chama de transparência passiva, enquanto a Lei Complementar 131, ela regulamenta as informações que um órgão ou entidade tem que disponibilizar usando a internet para toda a sociedade. A transparência passiva, que está principalmente sendo regulamentada pela 12.527, é uma pessoa natural ou jurídica, natural, portanto, ela não precisa estar exercendo seus direitos políticos, não precisa ser cidadão, por exemplo, ok? Qualquer pessoa natural, e aí a gente pode envolver estrangeiro, a gente pode envolver menor de idade, não importa, ok? Qualquer pessoa jurídica faz o pedido fisicamente ou pela internet por um espaço chamado Serviço de Informações ao Cidadão, ok? O SIC vai para a área responsável pela informação, faz o levantamento, eventualmente alguma digitalização e copiagem de informações e dá a resposta para essa pessoa física, para essa pessoa natural, um processo que deve durar
20 dias corridos, prorrogáveis por só mais 10 dias. Ok? Qual é a lógica disso? As informações comuns, as informações de despesas, receitas e tal, que todo mundo tem, todos os órgãos públicos, todos os poderes, todos os entes federativos executam ou gerem esse tipo de informação, essas informações têm que ir automaticamente lá para a internet. As demais informações próprias de cada órgão, as informações que não são comuns, mas que não estão protegidas por nenhum tipo de sigilo, sejam sigilos de lei específica, sejam os sigilos a partir da classificação prevista na própria lei de acesso à informação, aquelas informações que atentem contra a segurança da sociedade do Estado e que podem temporariamente receber sigilo, todas as demais informações têm que ser disponibilizadas. Inclusive, a lei diz o seguinte: se eu tenho alguma informação que é própria minha, mas é uma informação de interesse social relevante, é uma informação que ela é buscada, solicitada várias vezes, essa informação não pode ser disponibilizada como transparência passiva. Ela tem que passar a ser transparência ativa. Ou seja, a lei ela não é um fato isolado, ela é dinâmica, ou seja, se eu passar a ter uma recorrência de uma série de pedidos de acesso à informação, eu não posso, mesmo que aquilo não faça parte do rol mínimo de informações comuns, eu devo, pelo princípio da lei, colocá-la como uma informação de transparência ativa. Isso até é inteligente, porque se eu puder colocar como transparência ativa uma informação que muitas vezes me é solicitada, eu vou ter muito menos gastos de gente produzindo a informação para uma pessoa natural ou pessoa jurídica, e eu boto aqui para toda a sociedade. Em tese, eu vou diminuir ali a minha quantidade de pedidos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. E a CGU desenvolveu, lembra que eu falei para vocês que esses pedidos aqui podem ser feitos fisicamente ou pela internet? No artigo 10º da lei, fala de pedidos pela internet, e a CGU desenvolveu o Serviço de Informações ao Cidadão Eletrônico, ou ESIC, em que as pessoas podem, do seu terminal, fazer os pedidos de acesso à informação e receber também no seu e-mail as respostas. Esse sistema, se for de interesse de vocês, a CGU cede gratuitamente o código-fonte. Tá ok? Então, no final da apresentação tem lá o meu e-mail, se for o meu e-mail de quem for aqui de São Paulo. Quem não for aqui de São Paulo pode procurar CGUs nos seus respectivos estados ou lá em Brasília, para saber qual é o procedimento, para conhecer o sistema e para saber qual é o procedimento de cessão do código-fonte. E a gente está trabalhando para que vocês não precisem nem mais ter os instrumentos de instalação e de suporte do sistema, e sim a gente suportar o sistema. Vocês teriam login e senha, fazem as customizações necessárias para o tipo de atividade do Poder Judiciário ou o tipo do tribunal, e a gente vai suportar toda a informação dos nossos servidores também. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. A Lei de Acesso à Informação já teve em torno de 550 mil pedidos feitos, em torno de 549.099% de pedidos respondidos. Há um percentual, dentro desse 1%, você tem situações que o prazo já venceu e ainda não foi respondido, e a gente faz esse monitoramento e cobra os órgãos para responder, e parte ainda está no prazo. Está dentro ainda do prazo de resposta. Lembra que eu falei para vocês que são 20 dias para se fazer todo esse trâmite entre receber o pedido, preparar a informação e devolver? E posso prorrogar por até mais 10 dias, desde que motivada essa prorrogação? A nossa média tem sido de 14 dias. Ela já foi até menor, né? A nossa média está aumentando um pouco, ela já foi de 11 dias o prazo de resposta. Mas ainda tem uma boa folga ali, é um sinalizador, mas já tem uma boa folga, uma boa margem ali de garantia. E a CGU também é instância recursal. Lembrando que a Constituição ela fala em pelo menos duplo grau de jurisdição, né, ela determina isso. Então, em qualquer tipo de pedido administrativo ou judicial tem que haver pelo menos uma revisão. A lei prevê que haja pelo menos um recurso, uma instância de análise, de revisão daquela decisão que negou a informação, decisão denegatória da informação. No caso da regulamentação do Poder Executivo Federal, são 4 instâncias, a CGU é a 3ª instância, e aí a gente emite uma série de decisões nesses 8.000 recursos ali encaminhados para a CGU, uma série de decisões. A gente tem observado que vários estados e municípios, eu desconheço o Poder Judiciário, mas vários estados e municípios têm usado esses precedentes que a gente publica. Se vocês entrarem numa coisa chamada acessoinformação.gov.br,
lá vão ter todos os pedidos feitos e todas as respostas, todos os recursos, tem um monte de informação pública que vocês podem analisar e adotar como referência. E a gente tem ali esses 8 mil recursos. À medida que eles são sendo examinados, toda essa informação fica lá na internet para gerar precedentes ali para quem quiser utilizar, ok? A gente é um órgão de poder executivo federal, que temos a responsabilidade de cumprir acordos internacionais no nosso país, só que nós, como vocês têm a limitação do Poder Judiciário, do tribunal que vocês fazem parte, a gente tem a limitação do Poder Executivo Federal, e a gente não tem, por exemplo, poder de determinar a estados e municípios que adotem medidas de transparência. O que a gente pode fazer é determinar a suspensão de repasse dos recursos transferidos pela União, de transferências voluntárias, né, para estados e municípios, o que penalizaria, por um mau gestor que não cumpre a lei de acesso à informação, penalizaria talvez a sociedade que tivesse menos recursos. Então, a gente tem optado por estratégias diferentes. Estratégia de capacitação, temos um programa chamado Brasil Transparente para capacitar estados e municípios, entidades de poder judiciário, enfim, quem quiser tratar disso. E temos uma avaliação de transparência de estados e municípios chamada Escala Brasil Transparente. Essa Escala Brasil Transparente, não vou entrar aqui nos dados, mas a gente avalia regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Então, a Lei de Acesso à Informação ela tem a parte operacional dela, do Serviço de Informações ao Cidadão, de instâncias recursais, responsabilização, algumas coisas que devem ser regulamentadas. Eu não sei se vocês, ou o tribunal que vocês fazem parte, regulamentou esses aspectos, porque ele deveria regulamentar, se não regulamentou, deveria regulamentar. Então, a gente avalia se regulamentou ou não, e o resto do peso, ali, os outros 75%, são em cima da transparência passiva. A gente não avalia transparência ativa porque existe um outro ranking do Ministério Público Federal, o ranking de municípios, que tem avaliado transparência ativa. Okay? Agora que o Ministério Público parou de fazer essa avaliação, nós devemos incorporar na nossa avaliação, na Escala Brasil Transparente, também a transparência dos portais, a transparência ativa. Foram feitas 3 rodadas, com esse quantitativo aqui de entes entre estados e municípios avaliados. Aqui são alguns critérios de avaliação. E a gente tem os seguintes dados. Aqui para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo recebeu a nota máxima nas 3 avaliações, e são 202 itens de transparência obrigatória se a gente somar as 2 leis. A Lei Complementar 131 e a Lei 12.527. No entanto, a gente avalia alguns aspectos considerados mais fundamentais. Então, nossa régua de medição ainda não é tão rigorosa. Então, que a nossa tendência nas próximas rodadas, aumentar o nível de rigor, pode ser que tenha alterações nessas notas. Mas a gente vê aqui, nos estados, da primeira para a terceira avaliação, já houve uma melhora, só que o Amapá ali que ficou com a nota baixa, né, a nota dele entre 0 e 2, o Estado de São Paulo teve essa nota, mas à medida que o ente federativo é menor, ou à medida que o ente federativo tem mais dificuldade, isso vai mudando, tá ok? Eu não tenho os dados, não vou botar os dados nacionais aqui, mas vocês podem entrar lá no Escala Brasil Transparente no site da CGU, vocês vão ver exatamente a nota do estado de vocês, a nota dos municípios dos estados de vocês. Então, aqui são as notas todas ali dos estados. Aqui já são as notas dos municípios, a terceira avaliação. Então, dos 2.328 municípios, a gente vê que aqui, a gente tem mais de 50% entre 0 e 3 aqui, está vendo? Algum de 0 a 0,99, 498 municípios, 21%. De 1 a 3, 722 municípios, 31%. A nota é muito baixa. No Estado de São Paulo, isso se replica, né? No Estado de São Paulo, a média da primeira avaliação, a nota de 0 a 10 foi 1,59. A terceira, houve melhoria, mais 3,76. Então, a lei está aí há 6 anos. É uma obrigação e é algo extremamente relevante, porque o acesso à informação, a gente pode pensar assim, eu vou passar a informação, talvez não tenha tanta importância, mas, na verdade, a gente tem um processo de assimetria de informação muito grande entre sociedade e poder público. Aí a gente fala o seguinte, não, nós temos audiências públicas, a gente discute orçamento, a gente tem conselho de política pública que vota a política pública, a gente tem ONGs, a gente tem não sei o quê. No entanto, a informação
ela está represada ou só compreende a informação os servidores públicos, o estamento burocrático do nosso país, e aí no momento que você vai ter esses espaços de relação, de democracia, aquilo não flui porque essa assimetria de informação faz com que o nosso comunicador, digamos assim, com quem você vai ter o diálogo para votar uma política pública a discutir, ele sabe muito menos do que o poder público. Se não é um poder público colaborativo, não é um poder público que quer efetivamente a participação, ele pode, só com essa diferença informacional, passar o trator, ali, com o perdão da terminologia, né, e não haver processo de discussão democrático algum, as audiências públicas serem apenas uma ficção, e esse processo não acontecer como ele deveria acontecer. Então, a transparência do poder público, muito mais do que um fim em si mesmo, ela é um instrumento para que a sociedade possa ter a consecução dos seus direitos, ela possa atingir os seus direitos através da informação que ela vai buscar. Agora, no meio do ano, deve entrar em vigor a lei, apelidada de Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, que também vai estabelecer outros normativos na relação entre nossos clientes, sociedade, e nós que estamos do lado do poder público, ok? Em termos de divulgação sobre o rol de serviços a serem prestados, os prazos, canais para receber essas solicitações de serviços públicos, tem uma série ali de normativos nessa lei que a CGU também participou da elaboração. Esse é o nosso programa que eu falei para vocês da área de educação. A gente tem, principalmente, a gente apoia estados e municípios, principalmente o poder executivo, mas o programa é aberto a quaisquer outros poderes. E aí, o que a gente fornece? A gente fornece material técnico, tem uma série ali de manuais, tá, ok? Desde manuais para a sociedade até manuais operacionais, tem curso de EAD. A gente faz treinamentos presenciais e EAD, disponibiliza o código-fonte do Serviço de Informações Eletrônico e também tem aí uma comunidade de boas práticas para fazer o que vocês estão fazendo aqui, né? Discutindo boas práticas, existe uma comunidade para fazer esse processo de discussão. Tudo bem, pessoal? Eu sei que eu vou jogando um monte de informação, mas é assim mesmo, né? Vamos lá. E também tem, lembra que eu falei para vocês que é assim, ok, a gente tem dentro da sociedade gente, por exemplo, que nem adianta eu colocar informação no portal. Aquela pessoa nem tem acesso à internet. Eu estava lendo outro dia uma pesquisa que 69% dos brasileiros têm acesso à internet banda larga. Né? É um número muito bacana. Né? A gente teve uma expansão gigantesca por conta dos celulares. A gente tem muito mais linhas de celular do que habitantes no nosso país. Né? Está tendo uma expansão via celular, que é interessante em termos de acesso à internet. Então, eu devo usar esse mecanismo de internet para propagar informações, mas há uma parcela da sociedade que não tem acesso a isso. Né? Por isso existe o serviço de informações físico, por isso existem outras formas de você atingir. Agora, existe um outro extremo, que eu não sei te dizer o percentual, mas são aquelas pessoas que consomem a informação pública por lotes de dados. Okay? Não é uma pessoa que vai lá especificamente pedir uma informação pontual, acessar uma informação pontual. Ele acessa, na verdade, lotes de dados. Dali, existe uma política do governo federal chamada Política de Dados Abertos. Essa política de dados abertos é permitir que esses sistemas sejam sistemas com dados abertos. Existe um critério para definir dado aberto, não vou falar aqui para vocês, mas ele é principalmente voltado para essas pessoas que vão usar a tecnologia da informação para fazer a análise das informações públicas. Então, a gente tem aqui, até o final de 2017, 73 planos de dados abertos publicados. Então, cada órgão tinha que montar o seu plano de dados abertos. O plano de dados abertos eu tenho esses sistemas todos aqui, eu submeto a uma consulta popular, a sociedade vai dizer, eu quero que esses sistemas aqui sejam prioritários na disponibilização da informação, e ali eu boto isso no meu plano, e aí eu tenho que adotar medidas para poder permitir que esse meu dado, que esse meu sistema seja aberto. 103 planos em elaboração e 1.656 bases que foram abertas, ou seja, bases dentro de sistemas ou sistemas completos que foram abertos para a sociedade poder utilizar essa informação. Tudo bem, pessoal? Ok? Eu vou dar para vocês, em alguns momentos, algumas referências de normativos do Poder Executivo Federal. Tá? Eu desconheço se vocês têm essas coisas exatamente iguais. Esse Política de Dados Abertos, ela está no Decreto 8.777 de 2015, é isso, Priscila? De 2015. Priscila é uma colega da CGU que está aqui. Tudo bem, pessoal? Então, transparência, primeiro dos 5 eixos de integridade que eu tratei para vocês. O segundo deles
é a responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas por atos de corrupção. Pois bem, no nosso país, diferentemente de outros países, a gente, historicamente, só tem legislação de responsabilização de pessoa física, ou seja, quem cometeu algum daqueles 4 tipos de crime, do tipo corrupção, que eu falei, passiva, ativa, peculato, concussão ou que seja improbidade administrativa, eles são responsabilizados o indivíduo. No caso das pessoas jurídicas, muitas delas são diretamente beneficiárias de atos de corrupção dos seus prepostos, dos seus dirigentes, dos seus procuradores, enfim. E, se elas têm contrato com a administração pública, ou se tinham contrato com a administração pública, havia a possibilidade, a hipótese legal, de responsabilização dessas empresas com um contrato limitada ao valor do contrato. Não é o que está lá na Lei 8.666, 10.520? Então, no entanto, se uma empresa, por exemplo, pagasse uma propina para ter uma planta aprovada, sei lá, aqui no município de São Paulo aconteceu isso, aquela máfia dos fiscais do ISS, boa parte das coisas era pagar propina para ter menor incidência de pagamento de ISS, pagar propina para poder fazer construções ilegais, com tamanhos ilegais, com características ilegais. Essas empresas não têm contrato com a administração pública. Então, o nível de responsabilização da pessoa jurídica é 0. A responsabilização ela é da pessoa física que cometeu esse ato. No entanto, lá no nosso acordo internacional, que a gente assinou, a gente se propôs a adotar medidas de responsabilização da pessoa jurídica. E aí vem a lei anticorrupção, a Lei 12.846, de 2013. E esse processo, a gente tem que pensar sobre dois aspectos. O primeiro deles é o aspecto ético mesmo, o aspecto de integridade mesmo. Ou seja, pagar propina é algo que vai te dar uma vantagem concorrencial e legal, é algo imoral, é algo deletério para a sociedade, é um mau exemplo e tudo mais. Então, a gente tem aqui o aspecto da ética desse processo, é muito claro que isso é errado. No entanto, do ponto de vista econômico, até mais ou menos uns 20 anos atrás, um monte de teórico, um monte de cientista econômico, defendia de que pagamento de propina servia um aspecto positivo para a economia, porque te ajudava a abrir mercados fechados. Então, se eu vou no mercado fechado e eu entro lá pagando propina para aqueles agentes públicos daquele mercado, me abre aquele mercado, então, do ponto de vista econômico, isso é razoável, isso faz sentido, tanto é que a Alemanha, até 1996, permitia que propina paga no exterior, não dentro da Alemanha, mas no exterior, fosse abatida do imposto de renda das empresas. Então, um estímulo para que eu fizesse o pagamento de propina no exterior, dentro daquela lógica defendida por setores econômicos, defendida por cientistas econômicos de abertura de mercados. No entanto, à medida que as empresas se tornaram cada vez mais globais, à medida que os mercados se tornaram cada vez mais globais, começou-se a perceber que a economia tem uma lógica. Uma das lógicas da economia é a de que qualquer interferência que aumente os preços entre o meu produtor e o meu consumidor final, isso tende a diminuir a alocação de recursos na economia. Portanto, se eu tenho agentes intermediários absolutamente desnecessários que recebam propina, ou até o pagamento entre agentes privados. No nosso direito, a gente não responsabiliza o pagamento de propina, ou de bola, ou que seja o nome que se dê, entre agentes privados. A legislação britânica, por exemplo, né, o UK Bribery Act, a legislação britânica, ela também considera ilícito o pagamento de propina entre empresas privadas. Pois bem, esse agente intermediário, absolutamente desnecessário, faz com que os preços mundiais daqueles produtos aumentem. E eles, na verdade, não vão sair gastando, realocando os recursos na economia. Eles concentram riquezas, eles lavam dinheiro em paraíso fiscal, eles mantêm uma série de ações que são nocivas para a sociedade do ponto de vista ético, mas também são nocivas do ponto de vista econômico. Então, a própria teoria econômica mudou. Os Estados Unidos lideraram esse processo. Eles têm uma legislação de responsabilização de pagamento de responsabilização das pessoas jurídicas que paguem propina, que paguem suborno nas suas transações internacionais ou em outros países, que cometam crimes contra a administração pública americana ou contra a administração pública internacional.
E, na esteira dessa legislação, uma série de países adotaram, culminou com a Convenção das Nações Unidas de 2003, e dali vários países passaram a adotar legislações. A gente adotou a nossa em 2013, que também responsabiliza civil e administrativamente. Eu não posso aplicar pena privativa de liberdade numa empresa, não faz o menor sentido. Então, as penas são civis e administrativas, contra crimes cometidos contra a administração pública brasileira ou contra a administração pública estrangeira. Ok? A responsabilidade de crimes cometidos contra a administração pública estrangeira, independentemente de que a empresa opere em qualquer estado ou a origem do recurso dessa propina, é de responsabilidade da CGU. A responsabilidade contra a administração pública nacional é de cada poder e de cada ente federativo que foi vítima, digamos assim, desse ilícito. Então, se alguém, lá no tribunal de vocês, da empresa de informática, oferecer, lembra que o crime de corrupção passiva não basta, não precisa ter pago efetivamente, basta oferecer para que um agente público faça ou deixe de fazer algo de ofício. Ela ofereceu isso para algum agente público, se concretizou ou não aquela propina, ou não aquele ato de ofício que ele fez ou deixou de fazer. Isso já tipifica o ilícito. Aquela empresa, potencial beneficiária ou efetiva beneficiária, tem que ser responsabilizada pela Lei 12.846. Então, isso interfere diretamente a vida de vocês, ou a vida dos tribunais que vocês trabalham. Tudo bem, pessoal? Essa lei é uma lei que também demanda regulamentação. Uma das coisas que a gente mais tem lutado, digamos assim, aqui no Estado de São Paulo, é para que essa regulamentação de todos os poderes e entes federativos, ela guarde o mínimo de harmonia. E quando eu falo mínimo de harmonia, é que ela tenha a mesma dosimetria de pena, é que ela tenha o processo administrativo de responsabilização com os mesmos critérios. Se não for assim, o contrário será um monte de ação judicial, porque empresas que tenham cometido ilícitos muito parecidos ou idênticos com entes federativos ou poderes diferentes receberão penas divergentes, entrarão na justiça, vai lotar mais ainda o poder judiciário dessas ações por problemas dos governos de maneira geral, e só daqui a 10, 15 anos vão ter decisões jurisprudenciais, súmulas, que vão pacificar esse processo. Então, urge a regulamentação da Lei 12.846 nos tribunais de vocês, e também no Poder Executivo dos municípios e dos estados. Hoje, a gente recomenda que a regulamentação ela siga o parâmetro do Decreto 8.520, que é o decreto que regulamentou no âmbito federal, que é aquele que vai estabelecer, por exemplo, a dosimetria de pena, que eu vou passar para vocês aqui mais para frente. Tudo bem, pessoal? Então, isso tem uma interação direta com a atividade de vocês. A gente está mantendo nosso link lá com os acordos internacionais do nosso país. Ok? Aqui, depois a apresentação pode ser disponibilizada para todos. Algumas coisas, alguns dados mais históricos aqui. A gente não vai passar. Que, por exemplo, Itália, legislação em 2001, Coreia do Sul, África do Sul, o Chile, o Reino Unido, a França, que teve agora. O Brasil era um projeto que virou a Lei 12.846. E aí, a ideia dessa cooperação internacional é de que nós tenhamos uma abordagem pontual, ou seja, com as normas como a nossa norma, a Lei 12.846, e também uma abordagem global. Uma abordagem global é quando eu responsabilizo empresas brasileiras ou que atuem no Brasil pelo pagamento de propina no exterior. Da mesma forma, outros estados responsabilizarão empresas daqueles estados ou que operem naqueles estados no pagamento de propina no Brasil. Então, a abordagem local e uma abordagem de cooperação global, ok? Através de convenções, acordos, punição ao suborno transnacional, como as leis elas já prevêem, para a gente tentar minimizar esse processo de corrupção nacional e de corrupção transnacional. Tudo bem, pessoal? A lógica desse processo, ela cabe muito bem para as empresas de capital aberto. São aquelas empresas que têm muito mais interessados no resultado da empresa. Interessados com... O lucro é um interesse de todos os seus acionistas, mas há vários interesses. A gente que tem interesse ambiental, a gente que tem interesse em não ter trabalho escravo, a gente que tem vários interesses que estão dos acionistas. Esses acionistas todos, os clientes, os governos locais, a gente chama de stakeholders, que é a cadeia de relacionamentos que uma empresa tem.
As empresas de capital aberto têm muitos stakeholders. Esses stakeholders, como tese, nem sempre isso acontece, mas como tese, se um executivo de uma empresa comete um ato de corrupção, o interesse dele é salvar a empresa e responsabilizar aquela pessoa física pelo ato cometido. A lei prevê essas situações. A lei incentiva que os stakeholders, os acionistas, responsabilizem ou entreguem aos órgãos de controle para responsabilização os agentes executivos que cometeram os atos ilícitos e que a empresa seja salva, digamos assim, que a empresa continue operando, desde que ela recupere, desde que ela devolva o ilícito efetivamente recebido, o benefício efetivamente recebido, o valor do contrato efetivamente que causou algum tipo de dano para a administração pública, ou o valor pretendido, porque muitas vezes aquilo não foi, de fato, não foi efetivado, era só uma pretensão, mas devolva esse valor pretendido, recupere o dano, e também uma multa. Essa multa, ela pode ser de 0,1% a 20% do faturamento bruto do ano anterior àquele em que está sendo feita a apuração do ilícito. Então, se uma empresa, por exemplo, tem lá 1 bilhão de faturamento, ela pode ter uma pena ali que pode ser de até 200 milhões de reais. Essa pena, segundo o cálculo de dosimetria do decreto federal, ela vai depender de fatores agravantes, conduta que a empresa adotou, que proporcionou aquele ilícito, ou atenuantes, condutas de controle que a empresa adotou para minimizar a possibilidade de ocorrência daquele ilícito. Esse aqui é o mapa que dá para a gente ver dos países. Esses aqui são os países signatários da Convenção das Nações Unidas, esses vermelhos ou não assinaram ou não ratificaram. Esses daqui são os que estão submetidos ao FCPA, legislação americana, ou UK Bribery Act, legislação americana, e esses rachurados aqui são os países que têm legislação mais recente. Tá, okay? Então, é uma tendência internacional. Se a gente for ver aqui, os grandes players do mundo, né, Estados Unidos, o Brasil aqui, a Rússia, os países europeus, a Austrália, esses países todos, fora a China, aqui, que ainda não tem, né, esses países eles estão adotando medidas semelhantes no âmbito nacional e internacional para responsabilizar a pessoa jurídica, considerando que todos esses diversos stakeholders não querem que a empresa seja responsabilizada, ela tenha problemas, então eles aumentarão as suas medidas de controle, aumentarão as suas medidas de promoção da integridade, aumentarão as suas medidas de governança para minimizar a ocorrência de atos de ilícito contra a administração pública. Então, é dentro desse contexto que está a lei, ok, pessoal? A lei ela traz responsabilidade objetiva, independe da prova, de provar que o agente que cometeu o ilícito, ele é efetivamente um empregado ou um procurador da empresa, é pelo benefício direto e imediato. Se um ato cometido por alguém que eu não provo o vínculo beneficia direta e imediatamente determinada empresa, essa empresa responde de forma objetiva por esse ato. Âmbito administrativo e civil, logicamente, e prática de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira, são ali os 3 pilares, digamos assim da lei. Ok? Já falei para vocês aqui o valor da multa e também empresas consolidadas no mercado, que têm marcas muito fortes, que têm nomes muito fortes, têm um receio muito grande de penas do âmbito reputacional. Então, se eu responsabilizo uma empresa e dou visibilidade a essa responsabilização, ou seja, que a empresa cometeu o ato ilícito, ela vai ter um dano reputacional muito grande para a sua marca, para o seu produto. Então, a lei prevê que as empresas que forem responsabilizadas terão que fazer uma publicação em jornal, no seu próprio site, publicação visível e tudo mais, da decisão condenatória, dando a ela um dano reputacional. Ok? As empresas, por exemplo, da Lava Jato, várias estão respondendo, fazendo acordos com o Ministério Público, respondendo a processos. Não se fechou o valor de todas elas, né? Ainda vai se fechar o valor. No entanto, o dano reputacional dessas empresas fez com que o seu valor de mercado, várias delas são de capital aberto, caísse lá embaixo. Não é? Então, o dano reputacional teve um dano financeiro para eles, do ponto de vista de alavancagem dos seus negócios, alavancagem na Bolsa, os seus valores cotados de Bolsa,
muito maior do que os danos que elas vão ter que efetivamente reparar agora. Então, assim, o dano reputacional ele é muito importante. Acordo de leniência. Os acordos de leniência são semelhantes ao que tem da delação premiada, ou seja, nesse caso, a pessoa jurídica vai relatar quais foram os delitos em que ela participou, quais foram as pessoas físicas que cometeram os ilícitos, quais são as outras empresas, quais são os agentes de Estado. Se ela fizer isso, ela pode assinar um acordo de leniência em que suas penas serão diminuídas em troca da informação que ela vai revelar. E para quem atua na parte de persecução penal, coisa do tipo, sabe que as informações da delação premiada, as informações de um acordo de leniência, em alguns casos, nós não teríamos instrumentos para identificar essas informações, não fosse a colaboração dos agentes envolvidos. Então, nesse caso, a ideia é que a pessoa jurídica, que aqueles stakeholders todos, acionistas minoritários, aqueles que passarem a adotar o controle da empresa, ou puderem influenciar o controle da empresa, eles colaborem com a administração pública, entreguem os responsáveis, e aí eles terão, logicamente, benefícios de diminuição de pena. Os benefícios de diminuição de pena podem ser diminuição daquelas multas ou a não publicação da decisão condenatória, ou seja, a não ocorrência da pena de âmbito reputacional. Ok? Tudo bem, pessoal? Essa mesma lei, ela, de forma inédita até, porque não é muito comum no nosso direito brasileiro, ela cria mecanismos de incentivo à adoção de compliance. Compliance, numa tradução livre, é conformidade. E conformidade em sentido mais amplo. Conformidade no sentido de que... Vai até às 6 horas, né? Conformidade... Estou vendo aqui 5h25, né? Mas vocês não têm nada para fazer depois. Né? O curso continua amanhã? Ó, quem é de fora não tem filho para buscar na escola. Não é? Quem é de fora pode ficar. A gente só libera quem é paulistano, porque se morar em outro município também fica, né? Aí a gente pode passar aqui, porque esse assunto é muito bacana. Eu acho, pelo menos, não sei vocês, né? Então, a ideia de compliance é a conformidade lato sensu. Então, se eu tenho conformidade trabalhista, eu estou agindo como compliance. Se eu tenho conformidade tributária, eu estou agindo com compliance. Se eu tenho conformidade ambiental, eu estou agindo com compliance. A gente está tratando aqui, principalmente, do compliance como prevenção à fraude e à corrupção. Ok? Aqueles delitos que, muito provavelmente, você tem um interesse econômico que está por trás deles ali. Então, a gente está tratando aqui especificamente sobre um programa de integridade que, na prática, as empresas chamam de compliance, não faz sentido eu ter esse tipo de divisão, é que a lei ela não vai tratar da compliance tributária, você tem o Código Tributário, você tem as coisas todas da Receita Federal, a parte ambiental, você tem. Essa lei ela vai tratar dos ilícitos de natureza fraude e corrupção. E aí ela vai... ela está regulamentada pelo Decreto 8.420. Nesse decreto, na própria lei, a lei diz o seguinte, quem vai regulamentar, e essa regulamentação ela é válida para todos os entes federativos e poderes, ok? Importante vocês entenderem isso. Então, há um espaço para regulamentação do Poder Judiciário, mas, no que se refere aos parâmetros do programa de integridade, é uma responsabilidade privativa dada pela lei à CGU. Então, o que está aqui no decreto 8.420, portaria 910, portaria 909, aquilo que está regulamentado lá, feito por nós da CGU, que subsidiou o decreto presidencial, é um modelo de integridade que deve ser adotado por qualquer outro ente federativo. E, havendo um programa de compliance, um programa de integridade, que sigam esses parâmetros, que é atestado, a empresa tem benefício de diminuição de pena. Ok? Esse plano ele vai prever o seguinte, comprometimento e apoio da alta direção, uma instância, um setor, um grupo, pessoas responsáveis pelo plano de compliance, o plano de integridade, uma análise de riscos, identificando quais são os riscos de integridade daquela empresa, daquela entidade. Por exemplo, uma construtora que não contrata com a administração pública, ela vai ter riscos, principalmente os riscos de regulação. Se aquela empresa, por exemplo, ela vai atuar
na construção civil aqui de São Paulo, ela vai ter que ter autorizações para construir, ela vai ter que pagar o ISS, então o risco dela está nessa relação. Agora, se ela é uma empresa, por exemplo, que contrata com a administração pública aqui do município de São Paulo e faz obras, e tem 80% de todo o seu faturamento é derivado dessas obras públicas, a exposição de risco de fraude, de corrupção dessa empresa é muito maior do que de outra empresa que tem menos relação com a administração pública, que não é tão regulado pela administração pública, por exemplo, setor bancário, setor securitário, as empresas que têm concessão de energia, de estrada, não sei o quê, elas têm um nível de regulação, de interface com o Estado muito maior do que outras empresas. Então, logicamente, essas empresas teriam que ter um gerenciamento de riscos, investimentos, análise, monitoramento de riscos muito maior do que teriam outras empresas com menor interação com o Estado nesse aspecto do compliance de prevenção à fraude e prevenção à corrupção. Tudo bem, pessoal? Fui claro? Não dá para a gente entrar aqui em detalhes de quais seriam esses elementos, mas saibam que, imaginem que vocês, lá como controle interno, tenham que opinar sobre a integridade de uma empresa a fim de fazer a aplicação da dosimetria de pena numa empresa. Ok, eu vou fazer isso, então eu terei que considerar o que está previsto no Decreto 8.420 e terei que ser capaz de conseguir evidências e informações que demonstrem que aqueles princípios eles estão efetivamente sendo seguidos pela empresa e que aquela empresa só incorreu num ato ilícito não porque a gestão dela foi irresponsável, e sim porque, de fato, não há nenhum programa de integridade que possa elidir completamente a possibilidade de um ato de corrupção. E ali, um preposto deles ali foi cometer o ato de corrupção. Aí ela tem que receber uma pena menor do que aquela empresa absolutamente irresponsável, que o presidente, sei lá, o Odebrecht, lá, o Marcelo Odebrecht, quem quer que seja, participava diretamente das ações dos atos ilícitos. Percebem que são coisas distintas? A proporcionalidade da pena também tem que ser distinta. Ok? Também prevê essa lei o cadastro nacional das empresas punidas com base na lei, prevê a obrigação de que todos os entes federativos apresentem as responsabilizações das empresas declaradas inidôneas ou suspensas e mandem isso para a CGU, e a CGU vai publicar. Ou seja, se vocês, no tribunal de vocês, a autoridade competente do tribunal, declara a inidoneidade de uma empresa, essa informação tem que ser enviada para a CGU com base na lei, e aí a gente vai dar publicidade a todas as empresas do país. Ok? Isso faz com que alguns entes federativos, como, por exemplo, o município de São Paulo, ele não contrata empresas que estejam no SEIS. Ou seja, eles entendem que eles não querem assumir o risco de contratar uma empresa que já tem um histórico de problemas. O setor privado, quando ele vai fazer o que a gente chama de due diligence, que é uma checagem do seu relacionamento com terceiros, muitas empresas elas têm procedimentos de quem ela vai se relacionar, de quem ela vai comprar os produtos. E ela faz, além de verificar se ele tem a parte econômica, se o produto é bom, se tem sustentabilidade, essas coisas todas, verificam também o comportamento ético e o comportamento de integridade das empresas. E aí eles fazem circularização com cadastro de negativação, cadastro de trabalho escravo, não sei o quê, e muitos têm considerado também o SEIS e o CNEP aqui como cadastros restritivos à contratação com o setor privado. Então, uma empresa que cometeu um ato contra a administração, ela pode deixar de contratar com a administração pública, em vários entes federativos e vários poderes, e ela pode deixar de contratar também com várias empresas do setor privado. Então, você está, na verdade, dando publicidade para a empresa ruim. E é interessante mesmo que não contrate com essas empresas, que possa, na verdade, contratar com empresas que tenham um comportamento ético, um comportamento íntegro. Ok? Terceiro item, conflito de interesses. Essa lei, então tem uma mudança também normativa, que é a Lei 12.813. Essa lei ela tem abrangência sobre os servidores públicos do Executivo Federal. Ela não tem abrangência sobre os servidores de outros poderes ou de outros entes federativos. No entanto, o conflito de interesses, não vamos imaginar a questão da tipologia da lei, mas o conflito de interesses faz parte lá atrás do acordo internacional que a gente teve, que a gente assinou lá com as Nações Unidas. O tribunal de vocês, por exemplo, vocês podem ter aquela pessoa que faz as licitações, que ela pode, por exemplo, indicar ou ter parentes nas empresas que vão ser contratados, que participam da licitação. Né? O conflito de interesses não significa que eu deva
responsabilizar a pessoa só por uma hipótese, mas sim pelo uso da informação privilegiada para favorecer. E aí eu tenho que pensar dois aspectos, então. Então, eu preciso identificar onde está o conflito e evitar que ele aconteça de fato, ok? E, acontecendo o conflito de interesses, ou seja, usando uma informação privilegiada, uma informação que não é de domínio público, uma informação inerente do teu cargo, da tua função, utilizar essa informação para beneficiar um terceiro, eu tenho que responsabilizar. Eu imagino, eu não conheço a legislação de todos vocês, eu não sei como é que funciona a questão de conflito de interesses para os servidores. Né? Os juízes têm, nas suas leis orgânicas, eu não sei o quê, tem algumas questões de conflito de interesses dos membros de poder do Poder Judiciário, dos juízes. Eu desconheço, na verdade, dos demais. Não havendo, urge regulamentar esse processo. Urge buscar colocar nos seus códigos de conduta, nos seus códigos de ética, nos seus regulamentos internos, essas situações em que o uso da informação privilegiada possa gerar algum tipo de benefício para você ou para um terceiro. Né? E aí, como é que a gente tem tratado essa questão? Questão de competência. A CGU, existe uma comissão de ética pública que tem competência para ministros, cargos de natureza especial, dirigentes de estatais e os ocupantes de cargos de direção e assessoramento especial, níveis 5 para cima, e a CGU, todos os outros servidores do Poder Executivo Federal, e DS de 4 para baixo. Então, a divisão ali de competências, a gente atua aqui. Atua aqui, mas atua subsidiando aqui. Na época que a ex-presidente foi afastada, em 11 de maio, né, ela sofreu impeachment, foi em agosto, mas ela foi afastada naquele prazo de 180 dias anterior, um monte de gente saiu da administração pública, um monte de cargo comissionado, de altos cargos comissionados, saiu da administração pública. Essa comissão, ela teria que verificar, em todos aqueles casos, quais eram as pessoas que poderiam colocar em risco, se eles fossem diretamente para o setor privado, a depender de onde eles fossem atuar no setor privado, e que tipo de informação eles tinham recebido pelos seus cargos, e imputar a eles ou não uma restrição do direito de exercer atividade privada, que é a quarentena. Né? Então, você imagina, a Comissão de Ética Pública é um monte de ex-juízes, não sei o quê, é um trabalho voluntariado, eles não têm estrutura, a gente subsidiou ali. Né? Eu fui uma das pessoas que participei de subsidiar os conselheiros ali da Comissão de Ética Pública, e ali você viu um monte de coisa. Na verdade, tinha algumas pessoas que suplicavam pela quarentena, né? Porque a quarentena você continua recebendo o valor que você recebia enquanto você era servidor. Aí algumas pessoas não iam ter nenhuma atividade privada de verdade, aí eles criavam um risco que não existia. Né? Eu tenho essa informação. Tinha gente do setor de comunicação que tinha informação das Forças Armadas, gente que tinha cargo baixo que tinha informação de estabilidade financeira. Então, eles faziam as mais alegações de informações que eles não obtinham, ou eles tinham a informação, mas a atividade que eles iam exercer não gerava esse risco. Então, o cara tinha sido ministro, mas ele exercia uma atividade de gestor da área de padarias e não sei o quê. Não tinha relação com a atividade que ele foi ministro. Muitos queriam isso. Né? Mas havia casos ali, sim, que você tinha que impor. Gente que trabalhava diretamente com o ministro da Fazenda, que poderia ir para um banco, ou que poderia ir carregando informações que poderiam colocar em risco a segurança e a estabilidade financeira. Né? Então, essa questão de conflito de interesses está regulamentada dentro do Poder Executivo Federal. Eu desconheço a realidade de vocês, mas vocês devem tentar trabalhar, influenciar, ou colocar isso em questão para aqueles que podem tomar decisão, se não forem vocês, sobre esse tipo de matéria, já que também faz parte dos acordos internacionais dos quais a gente é signatário. Aqui são algumas das situações de conflito de interesse. Uso de informação privilegiada, relação de negócio com a pessoa física ou jurídica que tem interesse em decisão do servidor público, atividade privada incompatível com o cargo, se existir alguma restrição específica do cargo de vocês, atuar como intermediário junto à administração, praticar ato em benefício de pessoa jurídica em que participe como servidor diretamente ou um parente, receber presente de alguém que tenha interesse em uma decisão de vocês ou dos servidores, prestar serviços à pessoa jurídica que esteja sob a regulação do órgão, são situações que configuram conflito de interesses. E ali a gente age de duas formas: medidas de prevenção e medidas de repressão. A prevenção, principalmente, ela vai buscar aquele servidor de boa-fé, aquele que não sabe se a atividade que ele vai exercer no setor privado, ela é uma atividade que configura um potencial risco e um potencial conflito de interesses.
ok? Então, tem um grupamento de pessoas de boa fé que não sabem se estão ou se estarão numa situação de conflito de interesses, e aí existe um procedimento de consulta. A pessoa pode fazer uma consulta para pedir se determinada situação configura ou não um conflito de interesses. Não configurando, ela pode pedir uma autorização para exercer essa atividade privada. Ok? A segunda questão, a de repressão, é identificar as situações em que está configuradas na própria lei, nas situações em que os agentes públicos estão em conflito de interesses, e aplicar a eles a responsabilização. Tudo bem, pessoal? Para isso, a gente também tem um sistema, que é esse SECI, Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses, em que as pessoas fazem o cadastro e consultam o seu próprio órgão para que o órgão diga: essa é uma situação que tem conflito de interesses, você não pode exercer. Essa é uma situação em que não, você pode exercer porque não há conflito de interesses. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vou acelerar um pouquinho aqui. Quarto item, fomenta o controle e a participação social e a educação cidadã. Quarto item lá da Convenção das Nações Unidas. Lá no artigo 13, ele diz o seguinte: cada Estado-parte adotará medidas adequadas para fomentar a participação ativa de pessoas e grupos que não pertencem ao setor público, como a sociedade civil, as ONGs e as organizações com base na comunidade, na prevenção e na luta contra a corrupção. Eu destaquei aqui a palavra fomentar, porque o Estado não pode e não deve pautar essas ações. A gente não deve ter controle sobre a ação que a sociedade vai exercer de participação social, de controle sobre o Estado. A ideia é dar instrumentos, incentivar, portanto, fomentar a participação, ok? Ainda na Convenção Interamericana contra a Corrupção, os Estados-partes, o Brasil também faz parte, convém considerar a aplicabilidade de medidas destinadas a criar, manter e fortalecer mecanismos para estimular a participação da sociedade civil e de organizações não governamentais nos esforços para prevenir a corrupção. E aí a gente tem, então, aquela ideia filosófica, né, de que a sociedade deve participar, instrumentos legais, a Constituição prevê que todo poder emana do povo, que poderá exercê-lo diretamente, por meio de seus representantes, mas também diretamente. Essa palavrinha diretamente abre um universo gigantesco de possibilidades, né, e legitima, do ponto de vista legal, o que já estava legitimado do ponto de vista de um Estado democrático. Quando a gente fala que a gente é um Estado democrático, nem precisava estar previsto na Constituição, mas está lá, então está legitimado esse processo, está nas convenções internacionais, a gente deve fomentar, o Estado deve fomentar esse processo de participação. Importância da participação: prevenção da corrupção em complemento aos controles institucionais. Então, se a gente tem, por exemplo, a CGU tem em torno de 2.200, 2.300 servidores ali que fazem atividades finalísticas. Na verdade, do total de servidores, não sei te dizer quantos estão fazendo as atividades de fiscalização e auditoria, as atividades finalísticas. A gente não tem como dar conta de toda a aplicação dos recursos federais, dos recursos de organismos internacionais multilaterais, como o Banco Mundial, BID, FAO, ONU, PNUD, que fazem investimento no Brasil. A União ela é avalista, portanto, nós que auditamos, isso no Brasil inteiro. Não há como controle institucional dar conta de todos esses processos. Vocês também não têm como dar conta, não sei o tamanho do trabalho de vocês em relação à quantidade de servidores, mas eu imagino que, de maneira geral, vocês devam ter poucos funcionários em relação à quantidade de competências que vocês têm para exercer, né? Então, não dá para a gente imaginar, abrir mão do ponto de vista até racional mesmo, de pessoas, de entidades, de ONGs que façam controle social, que gerem informações, que se reportem aos órgãos de controle para que a gente possa adotar providências dentro das nossas competências. Permite acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, ampliação da qualidade da ação estatal e disseminação de uma cultura de participação na gestão pública. Então, papel do Estado é dar essas informações, cumprir ali as previsões legais de interação entre sociedade e Estado, e a sociedade, o papel da sociedade é se mobilizar, se articular, aumentar o seu nível de informação, participar, gerar informação, gerar dado, passar isso para os órgãos de controle, cobrar, aquela ideia de accountability, né? Cobrar dos seus governantes que eles cumpram ali sua plataforma de governo, suas promessas todas. Então, é um processo que o Estado tem que ser um facilitador, ele não vai pautar, ele vai fomentar esse processo. Nós temos algumas ações. Nossa principal ação é o olho vivo no dinheiro público. E o nosso objetivo é sensibilizar e instrumentar a sociedade civil organizada, estudantes, cidadãos e conselheiros para o exercício do controle social sobre a aplicação dos recursos públicos.
Nesse projeto aqui, a gente faz capacitação das mais diversas, sobre os mais diversos assuntos, para a sociedade civil, para conselheiros de políticas públicas, para algumas entidades que militam na área de transparência, entidades que militam desde... Eu já fui desde pequenas comunidades de bairro fomentados ali pela Igreja Católica, até fóruns mais especializados de transparência internacional, de transparência Brasil, que fazem um trabalho mais macro e tal. Nosso papel é fomentar, é dar instrumentos para que eles possam exercer esse direito que é muito importante. Por exemplo, uma estudante aqui, ó, detectou lá na Universidade Federal do Paraná informações relativas a desvio nas bolsas, um desvio milionário, só porque ela tinha acesso à informação. Então, ela é alguém que tinha acesso à informação, começou a verificar que havia problemas na concessão das bolsas, e aí até estourou uma operação, né, com a Polícia Federal, com o Tribunal de Contas da União, com a CGU, a partir dos dados que essa estudante levantou sozinha, só por ter acesso à informação. Ok? Esse é um exemplo apenas. São vários fatos que acontecem a partir da ação da sociedade. Ok? Tudo bem, pessoal? Também a gente tem, e está lá na Convenção Internacional, a ideia de formação, a ideia de educação cidadã. A gente tem que ter medidas administrativas e incentivos para a conduta positiva e desincentivos para a conduta negativa, mas há um aspecto geral de formação da nossa sociedade. Nesse quadrinho ali, por exemplo, né, o cara está reclamando de onde sai tanto político, mas ele quer pagar propina para o guarda, ele quer comprar coisa pirata, enfim, ele bebe enquanto dirige. Então, tem uma série de comportamentos que são comportamentos culturais dos brasileiros, né, e a gente acaba tendo isso refletido no nosso meio político. Eu não vou dizer que, no sentido do tamanho, do grau, do quanto é deletério, eu desviar recursos em Belo Monte, ou desviar recursos no Abreu e Lima, ou coisas do gênero, com alguém que eventualmente compra ali um DVD pirata. Não estou dizendo em termos de escala, mas, se a gente for pensar na base do descumprimento de uma conduta esperada para que as relações sociais pudessem fluir, aquele conceito filosófico de ética, né, as coisas são equivalentes nessa ideia, não na escala, dando o efeito deletério, né, dos seus esqueci a palavra, das suas repercussões, digamos assim. Ele tem que me dar as palavras, hein? Você tem essa função. Não, meu colega de me dar as palavras, ele falhou aqui. Pois é, das suas consequências, os efeitos colaterais. Eu estava pensando em efeitos colaterais. Falhou, hein? Ok? E aí a gente tem algumas ações exemplificativas aqui. A gente tem um projeto chamado Pequenas Corrupções de Ganão, em que a gente fica fazendo transitar pelas redes sociais, alguns de vocês talvez já tenham visto, uma série de pequenas ações do cotidiano que, na verdade, são delitos éticos. Alguns casos são delitos do ponto de vista legal mesmo, e outros casos são daquele grupo de coisas em que não estão normatizadas, mas que é levar vantagem nesse dia a dia. Comprar produto falsificado, falsificar a carteirinha de estudante, tentar subornar o guarda, apresentar atestado falso, bater o ponto pelo colega, furar uma fila, colar numa prova. Pois é, né? O pessoal riu porque o pessoal já fez no passado. Pois é, né? Oi? O pessoal, eu estou dizendo daqui para lá pode ter cometido isso, um tipo de delito. E aí a gente tem alguns programas, os dois principais programas dessa formação mais ampla. O primeiro deles é o programa Um por Todos e Todos por Um, que é um programa em parceria com o Instituto Maurício de Souza, que usa os personagens da Turma da Mônica no ambiente, né, numa ação de cidadania, no ambiente de ética, ambiente de transparência, isso para crianças de, normalmente, 3º, 4º ou 5º ano do ensino fundamental, tal que aquelas que já têm, aquelas que já podem ler. E aí eles fazem ali uma série, eles recebem um kitzinho da criança, os professores recebem um kit do professor, os professores são capacitados num curso de EAD 40 horas, eles aplicam esse material para que a gente justamente possa discutir questões como essas do cotidiano do dia a dia, numa linguagem apropriada ali para as crianças. Ok?
Se, por acaso, alguns de vocês, alguns tribunais tiverem interesse em aplicar isso daí, patrocinar escolas ou fazer isso, se vocês tiverem escolas de servidores ou de filhos de servidores, alguma coisa do gênero, né, também entrem em contato com a gente, porque existe a possibilidade de vocês pegarem e imprimirem. A gente não tem como dar os kits para todos, mas a gente pode dar as artes, né, vocês fazem a impressão e podem patrocinar escolas, entidades, desde que estejam vinculadas à área de educação, né, escolas de filhos de funcionários, enfim, o que tiver nesse sentido. A gente tem os seguintes dados, né, já participaram em torno de 750 mil alunos, 28 mil professores em 4.500 escolas. O outro é o concurso de desenho e redação. Então, anualmente, a gente coloca um tema para as crianças, com temas relacionados à cidadania. O concurso de 2018 tem o nome de Ser Honesto é Legal, ele está em vigência, esse concurso, né? As crianças pequenas fazem desenhos, as crianças mais velhas fazem redações, e aí é um concurso nacional, discutem essa temática com os professores, discutem essa temática com os colegas, e aí a gente premia os melhores trabalhos, os 3 primeiros de cada série, né, desde o ensino fundamental, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a educação de jovens e adultos, com tablet, smartphone, computador. Os prêmios variaram ao longo do tempo. O último dos itens, que estão lá naquela convenção que eu mostrei lá para vocês, é o integridade pública e privada, ou compliance. E aí, como isso é um tema meio novo, eu não sei se é novo no Poder Judiciário, no Poder Executivo ele é novo. Eu imagino, na verdade, que ele também seja novo para vocês. Então, estou colocando aqui os principais normativos que a gente tem tratando dessa matéria no Poder Executivo Federal. Se eu não me engano, pelo que o Eduardo me falou, vocês tiveram aqui alguém do TCU tratando de governança, correto? Então, o TCU, na verdade, já vem com esse processo, 2013, 2014, primeiro tomando decisões no sentido de, ok, você fez isso, mas no aspecto de governança tem todos esses problemas para tentar fomentar a partir da sua jurisprudência, a partir das suas decisões, né? E a CGU, paralelamente, com ações dentro do Executivo e também mudanças de regulamento. Então, os principais que a gente tem o Decreto 9.203, de novembro de 2017, que é o decreto de governança, então ele é bem recente. Desse decreto, tem uma portaria CGU, a 1089, de 2018, que ela vai tratar sobre programa de integridade, ok? Está obrigando que todos os órgãos do Poder Executivo Federal tenham um programa de integridade que vai ter que ter uma instância, um setor e pessoas para cuidar da integridade, que vai ter que ter políticas e procedimentos para tratar de integridade, que vai ter que ter análise e monitoramento de riscos para tratar de integridade, e que vai ter que ter monitoramento contínuo desse programa como um todo, ok? Então, isso está acontecendo agora, essa portaria aqui ela é de 25 de abril, essa portaria. Essa outra aqui, essa INCGU, Ministério do Planejamento 1 de 2016, ela é uma mais ampla, ela trata de governança nos aspectos mais globais, e essa outra aqui ela é específica para o programa de prevenção à fraude e à corrupção, que é o programa de integridade. Tudo bem, pessoal? Tudo isso linkado com os nossos acordos internacionais, que não adianta só o Executivo fazer ou tentar fazer, porque a gente está em processo, né? Isso, na verdade, interfere em todos os poderes, em todos os entes federativos. Vamos lá. Aí a gente criou, dentro das ações, não adianta a gente só teorizar e criar norma, a gente precisa ter uma ação, senão não sai do lugar. E aí a gente tem um programa chamado PROFIP, que é um programa de integridade no setor público. Ele foi criado por essa portaria, e aí ele tem alguns pilares que eu falei para vocês. Comprometimento e apoio da alta direção. Isso é extremamente relevante e difícil, porque muitas vezes aquele cara que está na alta direção é aquele que não tem compromisso algum, né? Aquele que é comissionado, que veio numa conjectura de apoio no Congresso, que ele foi colocado lá exclusivamente para cometer atos ilícitos mesmo para desviar, né? Então, é extremamente relevante que haja monitoramento sobre essas ações da alta direção e que, no caso dos bons gestores, que eles se comprometam de fato com a ética, eu sei que um gestor, muitas vezes, ele tem preocupações de diversas naturezas, ele tem que gerir, ele tem que fazer acontecer, tem que executar as políticas públicas, mas ele não pode descuidar que essas mesmas políticas públicas têm que ser implementadas e adotadas
com integridade, com ética, com correção, com cumprimento de normativos. Ele também tem que ter essa preocupação com o resultado, preocupação com a gestão, preocupação com a política pública, preocupação com seus clientes, mas também preocupações de conformidade. Como é que as coisas estão sendo executadas, ok? Instância responsável pelo plano de integridade. Por que isso é importante? Isso se replica no setor privado. Aliás, a gente, para fazer esse programa, para fazer as normas, tem se espelhado muito também no setor privado. Não adianta eu pegar, por exemplo, no setor privado, e falar assim, ó, diretor comercial, você vai ser o responsável pelas ações de compliance da área comercial. Ok? Você vai monitorar, você vai analisar os seus riscos e coisas do gênero. Ele vai estar 99% do tempo dele preocupado com as vendas. Ele ganha a bonificação daquilo, o resultado da empresa vem disso. Né? Então, ele vai deixar de forma secundária as questões de compliance, as questões de conformidade. Ok? A mesma coisa no setor público. Em todas as nossas áreas, as pessoas estarão mais preocupadas com a sua atividade fim, digamos assim, do que com as suas atividades de conformidade. Daí, é necessário que eu tenha uma instância responsável que possa perspassar e compreender todos os riscos de integridade de todas as áreas do setor público. Ele gera as informações dessa análise de riscos. Vocês entendem de risco aqui? Vocês tiveram alguma coisa de riscos? A gente tem o risco, aí eu tenho que identificar o risco, aí eu vou tratar os riscos. Tratar significa adotar medidas que eu mitigue, diminui a probabilidade de ocorrência daquele risco, ou diminui o impacto daquele risco, em que eu compartilhe, que eu terceirize aquele meu risco, que eu faça um seguro, né? Que eu elida o meu risco, o que, na verdade, no setor público, às vezes, é muito difícil, porque no setor privado, muitas vezes, se eu vejo que algo é muito arriscado, eu simplesmente não faço. Não assumo aquele risco. Não é algo que está num risco muito elevado. No setor público, muitas vezes, eu tenho que fazer aquelas coisas de muito risco. Eu não tenho como deixar de fazer. Então, a teoria dos riscos permite que eu evite o meu risco, que é não fazer aquela atividade. No setor público, isso é bem mais complicado. Muitas vezes, eu sou obrigado a fazer, eu não tenho escolha. Né? Por exemplo, Belo Monte, lá, o Brasil precisava de energia. Se a gente estivesse crescendo como a gente crescia em 2009, a gente já teria estourado nossa quantidade de produção de energia há muito tempo. E quem que vai conseguir, no setor privado, lá no meio da Amazônia, que tem que tirar um monte de conflito com população, com fauna, com flora, um monte de questão ambiental envolvida, quem é que vai fazer aquele processo? Ninguém, porque o risco é tão elevado que só o poder público pode fazer. Então, o poder público foi lá e fez, com todas as discussões e todos os problemas que podem ter sido gerados por conta disso. Né? Então, assim, a gente tem que ter alguém que olhe para todo esse processo e que cuide desse processo, independentemente das áreas em que os riscos estejam. Ok? Então, uma instância que cuide disso, uma análise de riscos e o monitoramento desses riscos e de todo esse processo de forma contínua. Nesse projeto, né, a gente tem contribuído internamente do Poder Executivo Federal e também para outros entes federativos e outros poderes que quiserem compreender com maior nível de detalhe o que é um programa de integridade. Não vai dar para eu passar para vocês aqui, eu só vou rascunhar isso, ok? A gente fez avaliação de integridade nas empresas estatais entre 2016 e 2017. Isso aqui foi para mais uma auditoria de levantamento de informações para tentar analisar o estágio em que essas empresas, eu vou fazer estágio porque foi bem aqui, né? O estágio em que essas empresas estão em termos de maturidade na área de integridade. Ok? Petrobras, por exemplo, tem um programa de compliance. A Petrobras investia no programa de compliance. Quem eram os líderes do programa de compliance deles lá? Zelada, o Paulo Roberto Costa, o outro não sei o quê. Então, um dos itens, um dos pilares, que é o comprometimento da alta administração, eles tinham diretores e agentes que tinham responsabilidades de conformidade, mas eram esses caras que não queriam absolutamente nada de conformidade. Então, por mais que eu tivesse técnicos bem preparados, por mais que eu tivesse investimento, só um dos pilares, não havendo comprometimento da alta administração, foi suficiente para gerar danos e problemas em todo o processo. Ok? Aí a gente tem também um programa de fomento à integridade do setor público, que é o Proética. Nesse Proética, as empresas se submetem aos seus programas de compliance à avaliação dos auditores da CGU. Os servidores da CGU avaliam os programas de compliance das empresas, e aí a gente pega e dá isso para um comitê que é formado por entidades públicas e privadas, ok? E esse comitê é que dá ali a palavra final. A evolução do Proética. 2015,
97 empresas pediram acesso ao sistema, 56 se cadastraram, 33 passaram na avaliação de admissibilidade, 19 foram aprovadas. No ano seguinte, 195 demonstraram interesse, 91 se cadastraram de fato, 74 passaram pela admissibilidade, 25 foram aprovadas. E no ano passado, a gente tem esses dados aqui com 23 empresas aprovadas. Tradicionalmente, as empresas estrangeiras, por terem legislações mais antigas, principalmente as americanas, têm programas de compliance, de integridade mais robustos, mais confiáveis ou que cumprem os elementos. Ok? E, de novo, a nossa régua ainda não é tão rígida quanto poderia ser. Nós avaliamos aqui em São Paulo algumas empresas, e uma discussão que a gente tem interna na nossa EGU é de aumentar a rigidez. Talvez os números até caiam, mas o nível de segurança em você botar essa empresa num cadastro, ele é maior. Ok? Temos também, normalmente aqui as empresas, são empresas grandes que participam, tá? As empresas pequenas, aí a gente tem a Rede Nacional de Empresa Íntegra, em parceria com o SEBRAE, estamos executando em 10 estados. Aqui é mais o aspecto de conscientização para as empresas. Temos aí cerca de 3 mil pequenos negócios que receberam capacitação, na ideia de que uma pequena empresa ela recebe capacitação e ela vai fazer certo pelo aspecto filosófico e jurídico da ética, mas também pelo aspecto pragmático de que várias grandes empresas querem na sua cadeia de fornecedores empresas que tenham um mínimo de comprometimento ético, porque, se o contrário acontecer, pode colocar em risco a questão da reputação da grande empresa. Hoje, a grande empresa assina um contrato com uma pequena ou microempresa, coloca uma cláusula contratual, dizendo, se você cometer um ato ilícito, você vai ter que reparar o meu dano, não sei o quê. Qual é a possibilidade, por exemplo, de uma pequena empresa reparar um dano, sei lá, do Bradesco ou do Itaú, que seja, um dano reputacional que ela puder ter causado? Ele é muito pequeno. Então, na verdade, as empresas acabam assumindo riscos. E, se as pequenas empresas começarem a compreender que, se elas tiverem capacitação, se elas se apresentarem do ponto de vista ético, se elas tiverem um bom histórico, elas têm uma chance muito maior de vender para fazer parte dessa cadeia de fornecedores das grandes empresas. Ok? Então, a gente trabalha esse aspecto ético e o aspecto pragmático mesmo das pequenas empresas. Eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Não é? Pois bem, os últimos slides que eu vou apresentar para vocês são os slides específicos dos componentes de um programa de integridade do setor público, tá? Que estão previstos na Portaria 1089, que estão previstos no Decreto 9.203. Eles não são obrigatórios para vocês, mas eles são referenciais, porque vocês podem... acho que você pode ir já direto para os últimos slides lá. Então, vamos lá. Um programa de integridade básico, ou que tem os elementos básicos mesmo, né? O que a gente tem que ter? A organização, qualquer que seja do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, seja pequeno, grande, seja, sei lá, o TST, ou o STF, o que for, ou uma vara pequena, enfim, ele tem que conhecer quais são as suas fragilidades. E conhecer as suas fragilidades tem tudo a ver com aquela questão de análise de risco. Se o programa de integridade é para prevenção de fraude, de corrupção, eu tenho que identificar dentro da minha organização onde é que, por exemplo, setor de compras de vocês. Setor de compras é onde, muito provavelmente, as pessoas que dominam esse processo ou que tomam decisões em relação a esse processo devem ou têm a maior chance de serem assediadas pelo setor privado, oferecendo pagamento de propina, ou os servidores públicos podem solicitar o pagamento de propina. Então, uma área de risco. Não é uma área de risco? Né? Eu não sei o quanto o controle interno de vocês atua em relação às ações dos magistrados. Não atuam. Normalmente é Conselho Nacional de Justiça que vai atuar em relação
a questão de conduta ou outros instrumentos. Então, eles têm que, na verdade, se forem pensar em fazer a atividade deles, em questão de integridade, verificar qual o risco que você tem da influência do setor privado, ou das pessoas que têm interesse no processo, em relação às decisões dos magistrados. Então, tem que conhecer a sua organização, conhecer quais são os seus riscos, mapear as suas fragilidades. Tem que incentivar comportamentos corretos. Eu preciso ter um código de ética. É interessante o seguinte, no setor público, no Poder Executivo Federal, você tem a Lei 8.112, que vale para muitos de vocês aqui, você tem ali, o CGU tem um código de conduta específico dos servidores da CGU, só que muitas vezes a informação da conduta está espalhada em um monte de normativo diferente. Uma coisa muito simples que tem que ser feita é a consolidação dessas informações num código de ética, num código de conduta, para que as regras estejam muito claras para todas as pessoas de como ela deve agir. Muitas vezes a gente nem sabe de algumas coisas, não é? Por exemplo, servidores públicos federais não podem receber nenhum tipo de presente que passe R$100. Isso está numa lei de 99, que é a Lei do Processo Administrativo, que é a Lei 9.784. Ok? Se a gente for fazer uma pesquisa com servidores públicos do Executivo Federal, vários não vão saber disso. Porque, na verdade, quando ele pensa em ética, conduta, ele pensa na Lei 8.112, ele pensa, talvez, num código de ética da categoria dele. Ele não sabe que, na verdade, tem legislações que acabam tratando, elas não nasceram especificamente com esse fim, mas elas acabam tratando desse tipo de coisa. Se eu consolido essas informações e entrego isso para as pessoas, tomo uma ciência, faço para eles lerem, eu posso ter uma chance muito maior de alguém não cometer um tipo de ato ilícito, porque ela conhece o referencial do que é o ato ilícito de fato. Ok? A outra questão, promovam a segurança dos processos decisórios. Unidade de gestão da integridade. Lembra que eu falei para vocês que é preciso ter um órgão responsável, um setor e pessoas responsáveis. Competências, fazer a coordenação do programa de integridade, orientação de todas as pessoas, treinamento dessas pessoas. A instância de integridade tem que ter acesso às demais unidades e ao mais alto nível hierárquico do órgão e entidade. E deve ter recursos materiais e humanos necessários para poder agir. Tem que ter independência e tem que ter recursos, senão ela não vai conseguir agir de fato. Ok? Sei que no caso de vocês uma diferença, uma secção entre os membros do Poder Judiciário e os demais servidores, mas se a área de atuação de vocês, em relação aos demais servidores, que vocês tenham, sim, acesso e competência em relação, quem for responsável pela área de integridade, não sei se especificamente vai ser a atividade de controle interno, no caso de vocês, tenham acesso às instâncias e tenham competência mesmo para os mais altos cargos. Ok? Estrutura das organizações do programa de integridade. Ética e conduta, preferencialmente com uma consolidação, padronização e criação das referências, estabelecimento das referências para que todos conheçam. Tratamento de conflito de interesses, tratamento de denúncias, efetivação da parte de transparência, controles internos e atividade correcional para aqueles que se desviarem, responsabilização para aqueles que se desviarem das normas de conduta, das normas de integridade. Análise permanente de riscos, verificando principais vulnerabilidades, considerando a realidade de cada um dos órgãos, e adote medidas em função dos riscos, para mitigação, adoção de controles internos, treinamento e orientação. Para a gente finalizar, os programas de integridade no setor público são o primeiro passo para as organizações combaterem a corrupção e todos os seus desvios de natureza ética. Aqui a gente tratou muito no aspecto de integridade, fraude e corrupção, mas eu posso considerar, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, uma série de coisas que perspassam o nosso dia a dia, que acontecem de fato. Acontecem. Acontece do chefe se valer da sua condição para fazer algum tipo de assédio moral, de assédio sexual ou vice-versa. Essas coisas são coisas que estão na nossa realidade do dia a dia, que as pessoas procuram ocultar, esquecer, fingir que não acontece, mas muitos sofrem muito também com esses aspectos. Então, o programa de integridade ele pode, na verdade, tratar de todos esses aspectos relativos a comportamento, conduta prescrita, conduta buscada, conduta desejada
dos servidores públicos, seja no Executivo, seja nos tribunais de vocês. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os nossos e-mails e telefones daqui de São Paulo, tá ok? No site da CGU, tem lá tem as informações de todas as controladorias. Se vocês quiserem algum apoio, quiserem alguma ajuda, aí no próprio site da CGU tem um monte de informação, tem cartilha, tem manual, tem um monte de orientação para a gente tentar avançar nesse processo de retidão, de controle, de monitoramento sobre eventuais atos ilícitos e transformar o ambiente dos nossos órgãos e, por decorrência, né, dada a importância dos tribunais que vocês trabalham, por decorrência também melhorar o ambiente de integridade do nosso país. Muito obrigado. A organização do evento agradece o senhor Márcio Sobral pela palestra. O certificado já foi entregue pelo Eduardo e eu tenho aqui vários recados da organização, pessoal. A organização pede que o Danilo, do TJ da Bahia, procure o Eduardo aqui embaixo. O Danilo está aí? Procurar o Eduardo aqui embaixo. Um aviso de que a lista da manhã, quem não assinou a lista de presença da manhã, ela vai estar na saída com o pessoal da EJUDE. Então, para procurar o pessoal da Escola Judicial, para quem não conseguiu assinar a lista de presença. Amanhã, lembrando mais uma vez que haverá um lugar para guardar as malas para aqueles que forem viajar direto daqui. E o happy hour de hoje, no Drosófila, com comanda individual. Obrigada a todos e até amanhã.